que a mensagem veio em simplicidade. Eu quero que você preste bem atenção. Todo aquele que falhar na simplicidade irá falhar em receber a mensagem. Por que que Deus levou o profeta? Ele sabendo, ele como profeta, ele sabia que haveriam interpretações e muitos pontos seriam questionados quando ele entrasse no assunto dos selos. Tanto que depois ele fez um culto, perguntas e respostas sobre os selos. E se você for ler, você vê que as pessoas não estavam entendendo. Tem perguntas ali que não tem lógica, não querendo criticar quem fez. Mas aí você observa como que fica longe do alcance das pessoas entender, por mais claro que foi. E então, o Espírito Santo levou o irmão Branham, deu a ele graça e sabedoria, de trazer esta pregação, esta mensagem, Deus em simplicidade, para fazer todos descerem o mais baixo possível em simplicidade, para poder captar o que vinha depois. Porque quando se fala em selos, já logo se pensa, se faz uma coisa assim estrondosa. E quando você começa a ler os selos, você então começa a ver que não é isto, mas que se abre, né, pontos. Se a pessoa quiser ir para isto, ela vai. Mas se ela ficar no espírito da mensagem e se manter na simplicidade, então ela consegue captar, absorver o que a mensagem que o profeta disse. E ela não vai se encontrar enredada com interpretações, com entendimentos, às vezes de um parágrafo isolado, que pode até encaixar com outro parágrafo, mas não encaixa com toda a mensagem. Quando você se deparar com uma doutrina que se encaixa apenas com aquele parágrafo, mas que bate de frente com o restante da mensagem, das Escrituras, o irmão Branham ensina, deixe isso quieto. Não mexa com isto. É o que o profeta ensina. Porque toda a doutrina estabelece o destino eterno. E toda a doutrina, ensinamento que o irmão Branham trouxe, ele procurou pautar isso de Gênesis a Apocalipse. E quando ele dizia algo, segundo o que ele pensava, não era o assim diz o Senhor, ele sempre deixou bem claro, para que então os irmãos não pegassem aquilo e aplicassem aquilo como assim diz o Senhor. Era algo pessoal, entendimento dele, a opinião dele. É diferente. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, mas a Escritura é o assim diz o Senhor. Aleluia. Então, quando a igreja, quando o crente consegue captar essa simplicidade da mensagem e entender que Deus se revela na simplicidade, ela é uma pessoa que não passa a ser um candidato, uma presa fácil para o brilho de luzes que possam surgir, no sentido assim, uma nova luz, uma nova doutrina, um novo ponto, uma nova revelação. Você está entendendo? Ela não se sente atraída, porque ela já pegou a essência da coisa. Ela já recebeu em sua alma a essência da coisa, do que ela realmente precisa.
Entende, irmão? Porque qual foi o problema de Eva? Uma nova luz, uma explicação do que Deus tinha dito. Deus tinha dito algo, não precisava ter explicação, era só fazer o que Deus disse. Mas ela quis uma explicação, e como ela tinha desejo de uma explicação, o diabo veio dar uma explicação para ela, né? Veio interpretar a palavra para ela, e arrazoou a palavra, Eva arrazoou, e nós sabemos o caos que isso trouxe. Aleluia. O irmão Branham chega a dizer, aí, se você não entendeu, mas que você creia no que está escrito, ainda que você não entendeu, mas que você seja simples para crer e espere o tempo de Deus até que isso se esclareça. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu quero ler uns parágrafos aqui da mensagem, estou apenas procurando fazer uma base, porque a gente fica preocupado, irmão. A gente olha e vê a tendência das coisas, o rumo que elas começam a tomar. E isso traz uma aflição no coração da gente, porque a gente crê que é espiritual. A gente crê que tem o Espírito Santo, a gente crê que é um eleito, a gente crê que tem uma comissão e entendeu a mensagem e sabe o que o profeta quis dizer. Então a gente preocupa quando a gente percebe as coisas, não estou dizendo nós propriamente, mas num todo, tomando um rumo diferente, saindo da simplicidade. Porque Deus disse algo, Deus estabeleceu uma meta. Deus mandou um profeta trazendo uma restauração. E é com isso que Deus vai lidar com a noiva. Agora nós sabemos que quando o homem deixa a mensagem da hora, deixa o espírito da mensagem, ele vai crer em qualquer outra coisa. Ele abre um precedente para outras coisas. Entra outro espírito de uma forma tão sorrateira e disfarçada, e que traz prazer, e que traz um sentimento de que agora sim melhorou, e ele vai indo naquele rumo sem perceber que ele deixou Deus lá atrás. Ele deixou Deus em algum lugar, e então ele entra por outro caminho, porque o diabo é astuto. Aleluia. E é por isso que nós precisamos crer no mensageiro, nós precisamos crer na mensagem. E as coisas começam a sair da simplicidade. Se deixarmos Deus para trás, nós podemos seguir com o nosso programa educacional da nossa igreja. Mas nós deixamos Deus para trás. Consequentemente, nós não vamos usufruir dos benefícios que a mensagem nos dá. E isso envolve tudo. Como disse no início, não envolve só a pregação em si, mas envolve a nossa maneira de nos portar dentro da casa de Deus. Se o irmão Bruno trouxe a ordem da igreja, é porque aquilo é necessário. E constantemente nós temos que vigiar para não conversar assunto nenhum dentro do santuário que não seja restrito à adoração, à ordem do culto. Também envolve o nosso hino, por isso que eu tenho dito, para nós filtrarmos o que nós venhamos a ouvir, além do que já está no hinário, não é? Aleluia! Nós filtrarmos, porque Deus vai receber um culto com revelação. Deus vai receber um culto com revelação. Entende? Aleluia! Amém? Nós não precisamos renovar para trazer alegria para a igreja. O que nós precisamos é ficar com o original.
Nós não precisamos começar a trazer, vamos dizer, por exemplo, na questão dos hinos, começar a trazer os hinos dessas bandas que tem hoje, esses hinos supostos de adoração, para inovar, para trazer alegria para a igreja. Aqueles que quiserem fazer, que o façam. Mas não é esta a revelação desse ministério aqui. Porque se nós termos o Espírito Santo, o Espírito da mensagem, que é o Espírito Santo, aleluia, nós vamos estar renovados cantando. Hoje vocês tiveram aí um momento com os hinos que vocês notaram, aleluia, porque isso aí, o inimigo entra nessa área aí, no campo religioso ele entra e tem trazido prejuízo, e as pessoas estão enganadas achando que isso é bênção, e isso é destruição, aleluia, porque há algo aí que leva as pessoas a se hesitar, a se emocionar, entende? E pensar que isso, porque está falando em Deus, em céu e assim por diante. Porém, a verdade toda não é esta. E parece que eu estou saindo do meu tema, mas eu tenho que seguir a linha que eu sinto ser guiado. Eu vivi um tempo, por experiência, nesta mensagem, quando a igreja local entrou em um determinado movimento, começou com um sentimento de avivamento, terminou porque o diabo visita, né? Todo avivamento produz gêmeos, diz o profeta. Então, começou-se a cantar hinos de um determinado grupo musical, que se você for olhar, me desculpa dizer, se a Bíblia diz para uma mulher não se pintar, não cortar os cabelos, não se ataviar com vestidos carregados, né? Vestidos carregados de pérolas e coisas. Então você vê um grupo desse fazendo tudo o contrário do que a Bíblia diz, e cantando hinos de adoração, e cantando, e há um espírito, uma unção sobre aquilo, que leva a igreja àquela histeria. E quando o líder de cântico entrava com aquele hino, a gente já sabia certinho quem das irmãs, principalmente na ala feminina, porque as mulheres se emocionam mais, se levantavam e eu já sabia, vai cair a fulana, a ciclana, a beltrana, e começava a rodopiar e só se via. Você vê aonde as coisas vão? E isto, irmão, não está correto à luz da mensagem da hora. Não está. Aí se você fosse cantar um Rude Cruz, por exemplo, você parasse com aqueles hinos, que eram sempre os mesmos, e fosse cantar um Rude Cruz, e fosse cantar o mais perto que ele está, tem hino mais espiritual do que estes? E fosse cantar um desses velhos hinos que são responsáveis pela conversão de muitas pessoas. Sabe o que acontecia? Você não via aquele mesmo movimento, você não via aquela mesma coisa, aquela mesma comoção. Então a gente está falando de algo que a gente já presenciou, já esteve no meio, já viu. E a gente sabe aonde tudo isso termina. E é lamentável que hoje ainda muitos ministérios, não querendo criticar os companheiros na mensagem, não estão tendo graça, pulso, para puxar seus líderes de cânticos, seus músicos, para dentro da mensagem. Porque se o líder de cânticos não for espiritual e não captar o espírito da mensagem, e você deixar a igreja na mão dele, do jeito dele, ele leva a igreja para o buraco. Eu não estou pregando isso só porque o nosso líder de cântico não está aqui. Não, esse assunto eu tenho conversado com eles.
E se ele estivesse aqui, ele estaria gritando amém e aleluia. Aleluia? Não é por isso que eu estou falando. Porque o pastor é o responsável pelo nível espiritual da igreja. É o pastor, ele é o atalaia. Aleluia. E se o indivíduo não quer se ajustar, é a obrigação do pastor retirar ele e colocar um que se ajuste. Mas a igreja toda não pode sofrer o dano por causa de um que não quer se ajustar. Porque a igreja não é minha, não é sua, ela é de Deus. E cada um tem a sua parte para o bem espiritual da igreja. Aleluia! Não vamos tornar a vinda do profeta para nós individualmente em vão. Como assim, pastor? Sim, se eu não fizer jus ao que o mensageiro trouxe, que foi direto de Deus para nós, eu faço vã. No sentido de salvação, foi em vão. Não serviu para mim, não me ajudou, mas servirá como juízo depois. E eu tenho esse temor. E eu tenho orado para não trazer a minha ideia para a igreja, para não trazer o meu espírito para a igreja. Vocês não têm que receber o meu espírito, mas o espírito de Deus. E para você receber, a igreja receber o espírito de Deus, o pastor tem que sair da frente com o seu espírito e deixar o Espírito Santo. E isso ele fará aplicando a palavra na vida dele e na vida da igreja, observando o que o irmão Branco fez, observando como o irmão Branco guiou o tabernáculo na questão da música, dos hinos, na questão da ordem, como que ele guiou cada parte da igreja, como que ele fez. Se ele fez assim, podemos copiar, porque isso será benéfico. E aí nós teremos uma igreja da mensagem original, não só a placa da mensagem, não só o título da mensagem. Aleluia! Por que as denominações chegaram onde chegaram? Porque elas deixaram o Espírito Santo de lado e Deus deixou eles na prateleira e não lidou mais com eles. É o que o profeta disse. Quando você rejeita o programa de Deus, Deus te deixa na prateleira. Ou você acha que nós somos mais bons do que eles, para Deus ser, não, com vocês eu não vou fazer isso. Se Deus fez assim nas eras anteriores, com aqueles que rejeitaram o seu programa, Ele fará também com aqueles que rejeitaram essa era. Seguiremos caminhando, carregando o título que somos da mensagem. Mas olha os frutos. Olha o andar. E a coisa vai indo, daqui a pouco estão iguais. E nós não queremos isso aqui. Aleluia! Vocês lembram que domingo passado eu disse aqui sobre inspiração que a igreja não está acostumada a caminhar sob a liderança do Espírito Santo? Isso é uma grande verdade, irmão. Porque a liderança do Espírito Santo, ela vai nos fazer caminhar na contramão do mundo, na contramão do sistema religioso. É o que o Espírito Santo fará. Vamos ver se conseguimos entrar na mensagem, né? Ainda temos um bom tempo. Aleluia! No parágrafo 46, ele diz, é claro que ele está falando de Jesus aqui, né? Nosso maravilhoso Senhor. Ele leu a escritura de Isaías 53. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, né? O que nós lemos. Isaías está falando de nosso glorioso Jesus Cristo. E em Mateus capítulo 11, nós lemos também a escritura quando Jesus disse, graças te dou, ó Pai.
Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Aleluia. Vocês sabem, diz o irmão Brano, 47, Deus é tão grande. Todo mundo sabe que Deus é grande. Todos nós sabemos e falamos. Deus é tão grande. Ele se esconde em simplicidade. E então se revela na mesma coisa na qual ele se esconde. E Deus é tão grande, porém ele pode se fazer simples. Isso é o que faz dele grande. Que ele é tão grande que ele pode se fazer simples. E é isso que faz dele grande. Aleluia. Muitos o perdem na simplicidade. Quando saímos da simplicidade, perdemos Deus. Quando nós queremos enfeitar as coisas, perdemos Deus. Porque o outro enfeitou, nós vamos enfeitar também. E ficou bonito na foto. E aí nós perdemos Deus. Aí você vai ver, por que o irmão Branco diz, volte aos galpões velhos. Volte tocar os pandeiros na igreja, os galpões velhos. Volte à simplicidade. Porque quando começamos a sair da simplicidade, ali nós começamos a perder. Começa-se uma obra de Deus, um ministério numa esquina. Começa tudo simples. E digamos que as coisas crescem, aumentam, e enriquecem. E logo, vamos fazer o quê? O que todos já fizeram. Vamos construir uma grande igreja, forrada de mármore. Vamos colocar uma grande banda a tocar. Vamos colocar isso, vamos colocar aquilo outro. E então uma coisa vai puxando a outra. E se não tiver uma atalaia na torre, gritando, chamando a atenção, infelizmente é o que sempre acontece. Aí você vai olhar o hoje deste grupo de irmãos, desta igreja, com o ontem, e você compara para ver como que está. Compara o começo, o início, como que era a espiritualidade, como que era a igreja, como que eram os irmãos, e como que eles estão agora. Observe, e você vai ver se o profeta tinha razão ou não. Mas tem que ter uma voz clamando sempre. Nós temos que vigiar e clamar sempre, porque nós estamos num deserto. Espiritualmente falando, nós estamos num deserto. Nós somos considerados atrasados. Aleluia. Agora você vai nas redes sociais, você vê de tudo, em nome de religião, em nome de evangelho, em nome de mensagem, você encontra de tudo. Então nós queremos também usar essa ferramenta para colocar o que cremos, o que é a mensagem. Aleluia. Não porque queremos ser diferentes. Não. Mas é porque somos diferentes. Porque somos a mensagem original. E somos diferentes. Essa é a coisa. Uma coisa é querer ser, outra coisa é ser. Então nós somos diferentes. Porque se nós temos que espelhar a igreja primitiva, se nós temos que espelhar Cristo, então nós temos que ficar com o que o Espírito Santo está nos dirigindo. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou perseguindo isso. Então muitos o perdem na simplicidade.
Aí ficam cantando, que saudade da igreja velha, que saudade daquele tempo, e dá saudade mesmo. Fica aí um bando de saudosistas. E a mensagem veio para restaurar. É tão simples pegar o inário, a harpa cristã, e cantar, é tão simples. Ou não sabe mais cantar isto, ou não sabe mais tocar isto. É porque a música não é cheia de voltinha, e não aparece o músico, Tocar um foi na cruz, né? É tão simples. Mas foi nessa simplicidade que pecadores aceitaram Jesus. Foi nessa simplicidade, porque a alma do pecador quer encontrar a água da vida, o pão. A alma do pecador não está clamando por voltinhas bonitas, por ginga de músico. Não! A alma do pecador quer Deus. E Deus se revela na simplicidade. Então as igrejas começam a virar palcos de apresentação. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor. Onde vamos parar? Que coisa! Oh meu Pai, você começa a cavar e você entra em desespero. Você começa a cavar, buscar a origem das coisas, a origem da música, o sentido da música, a origem de tudo. Você começa a cavar nas eras da igreja, no céu. Você entra em desespero. Você entra em desespero. Aleluia! A mensagem, há uma unção nela, há uma unção de restaurar, mas não é pegar partes da mensagem, é toda a mensagem, é toda, não é só aquilo que me agrada, é toda. Oh meu Deus, muitos o perdem na simplicidade, e vai ficando uma igreja empinada. Vai ficando uma igreja em disputas. Ministros vão ficando empinados em disputas. Vê como o diabo vem e engana. Veja, muitos o perdem na simplicidade, nas simples maneiras em que ele se esconde. Agora sabemos que o homem não pode fazer isso. O homem não pode se fazer grande o suficiente para ser simples. Vê? Agora, o que faz que Deus seja grande é porque Ele pode ser bem simples. E Deus não se revela na grandeza, no que chamamos de grandeza. Aquilo que o homem chama de grandeza, Deus não se revela nisso. Ele se revela na simplicidade. Agora, enquanto lemos a palavra, estudamos a palavra de Deus, vemos que a maneira pela qual Deus faz as coisas, Ele não pode mudar seu programa. Ele não pode voltar atrás com sua palavra. Então Deus não mudou. E se Ele não mudou, por que estão mudando as coisas? Me responda, por favor, por que estão mudando? Vão fazer a mesma coisa que as denominações fizeram? O que não podia, agora pode? E se Deus não mudou? Não vamos ficar iludidos, vamos ser sinceros, sensatos. Oh, meu Pai, quando fazemos qualquer coisa, eu posso fazer algo, e neste ano penso que isso está correto, e no ano seguinte, e talvez na próxima semana eu possa ver onde estou errado. Mas Deus não pode, porque Ele é infinito.
sua primeira decisão, se ele alguma vez é chamado à cena para agir, e a maneira pela qual ele age naquela decisão, é daquela maneira que ele deverá agir toda vez que uma decisão terá que ser tomada novamente. Porque se ele age de certa maneira, em certa decisão, e o mesmo assunto volta novamente, e se ele não agir da mesma maneira que ele fez da primeira vez, então ele agiu errado na primeira vez. E Deus não, se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é errar. Então é só você observar. O irmão Bran ia no Velho Testamento e observava a natureza de Deus, o agir de Deus em cada situação relacionada com o seu povo. Ele observava lá para poder saber como que ele vai fazer hoje. Porque que ele disse, Jesus Cristo, ele citava essa escritura, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Então, se um homem alguma vez vem a ele para a salvação, e ele o salvou sobre uma base, ele o salva sobre algo, ele terá que salvar o seguinte sobre a mesma base. E se um homem alguma vez vem a ele para a cura, e ele cura aquele homem sobre certa base, se o seguinte vier, ele terá que curá-lo sobre a mesma base. Ele não pode mudar, ele deve ser sempre o mesmo. Por isso podemos confiar em Deus, porque ele não muda. Eu e você mudamos, mas Deus não muda. Não há sombra de variação em Deus. Deus fez um programa quando o homem pecou no princípio lá. Ele tentou encontrar um caminho de escape para si mesmo, o homem. Ele tentou fazer para si uma cobertura, folhas de figueira e assim por diante. Isto nunca funcionou. Cobertura, religião quer dizer cobertura, né? Aleluia. Mas Deus realmente fez um caminho pelo qual o homem pudesse ter companheirismo com ele novamente. Que bonito, né? E este é sob o sangue derramado de um substituto inocente. E esta é a única maneira pela qual Deus alguma vez encontrou o homem. E essa é a única maneira pela qual Deus sempre encontrará o homem. É sob o sangue derramado de um substituto inocente. Não tem outro jeito. Vocês entenderam, irmãos? Agora, estamos numa sexta-feira santa. E o mundo hoje, nas denominações católicas, eles se arrastam degraus acima. E de tantas maneiras diferentes, fazendo tradições e rastejamos. E há uns 19 pregos absolutamente provados que foram tirados das mãos de Jesus. Eles declaram isso. Cada igreja tem um. E que diferença faz? Se é o prego, ou se é o manto, ou o que for. Nós temos o Espírito Santo. Isso é o que Cristo deixou para a igreja. Não algum manto, alguns pedaços da cruz, algum prego ou algo. Ele nos deixou um memorial e este foi o Espírito Santo que ele deixou para a igreja. Vocês estão vendo aonde essas coisas vão? Aí eles resolvem vender uma vassoura na igreja, a vassoura espiritual, por R$100, para você varrer a sua casa. Eles vendem lá uma rosa ungida, eles vendem lá tantas coisas. Outro dia estavam vendendo um grão de feijão, não sei por quanto. E as pessoas vão e compram, e caem nessas tolices. E isso tudo vem embalado em nome de evangelho, em nome de Jesus Cristo. Você vê onde a coisa vai? Temos disso ou não temos? Daqui a pouco os homens idolatram um pedaço de pau. E todo mundo quer aquele pedacinho de pau. Ah, mas na mensagem não tem isso. Ah, é? Talvez você não saiba. Eu já vi na mensagem pregador, pastor, com um pano
tipo uma toalha assim, cheia de pedacinhos de pano pregado nela, que segundo ele disse, foram do lenço do irmão Branco. Ele conseguiu, e então ele fez um proselitismo na igreja. Todo mundo passar e encostar naquele pano. Só se via irmão chorando, emocionado na fila para encostar naquele pano que ele carregava por onde ele ia. E isso, pastor, mas é. E assim vai. Daqui a pouco todo mundo quer um pedacinho do chapéu que foi do irmão Branco. Fica essas coisas em torno de. Entende? Porque para pegar o povo da mensagem tem que ser coisas que são relacionadas em torno da pessoa do irmão Branco, do uso dele. O povo da mensagem falou em irmão Branco, né? Nosso profeta. E vai virando um branismo daqueles, né? Olha onde a coisa vai. Eu sei que eu estou entrando numa área delicada. Espero que vocês creiam no que eu estou dizendo. Mas isso aí mexe com muitas coisas que tem sido uma vergonha para o povo da mensagem. Essas coisas que se criam. Aleluia. Ele nos deixou um memorial, e este foi o Espírito Santo que ele deixou para a igreja. Tudo bem honrar o profeta, eu também honro. Tudo bem considerar muitas coisas, eu também considero. Agora, nós vamos começar a fazer um culto em torno disso. Não foi o que o irmão Branco ensinou. Não foi. Não é a mensagem. Ele nos deixou um memorial. E este foi o Espírito Santo que ele deixou para a igreja. Aleluia! Cada coisa tem o seu lugar. Se nós tirar as coisas do lugar delas e botar no lugar errado, não funciona, não vai funcionar. Aleluia! Isso é como uma grande máquina. Cada peça tem que estar no seu lugar. É como um relógio para mostrar as horas. Aqueles ponteiros estão batendo certo. Tem todo aquele processo de molinhas, de coisinhas dentro. Tudo tem que estar alinhado para bater a hora certa. Irmão Branco faz essa ilustração. Assim é a igreja, cada pecinha no seu lugar. Aí você vai olhar e vai ver que horas são. Que hora estamos parados agora, que tempo. A igreja tem que mostrar ao mundo que hora é. O mundo tem que olhar e saber que tem uma igreja. Eu sou o responsável pela mensagem que Deus me deu e pela igreja que confia em mim. Eu não estou querendo mudar as outras igrejas, mas eu tenho que ser fiel à mensagem da hora. Agora, veja, isso foi o que ele deixou para a igreja nesta tarde. Há 1900 anos atrás, enquanto ele morria no Calvário, ele entregou seu espírito nas mãos de Deus. E ele foi enviado de volta à igreja no dia de Pentecostes. Aleluia! Ele nos deu o Espírito Santo. Vamos segurar o Espírito Santo então. E aí ele nos mostra o que fazer para conservar o Espírito Santo conosco. E se um determinado hino não conserva o Espírito Santo em mim, por que eu vou escutar? Só porque é bonito? Só porque o arranjo musical
encantador? Só porque a voz da cantora é macia? É mais aprazível aos ouvidos ouvir aquela voz macia, cheia de voltinha, daquele homem, daquela mulher, seja como for, do que ouvir o caipira lá do mato, tocando sua viola, sem muito arranjo, sem muito recurso, mas você sente Deus naquele hino velho lá, naquele hino antigo, vamos dizer assim. Não, mas isso aí ninguém quer. Quer dizer, ninguém que não tem o Espírito Santo, né? E quem tem o Espírito Santo quer ouvir algo que identifique. Vou dizer uma coisa, irmão, se você quiser fazer a coisa certa, você tem uma batalha bem maior. Eu tenho revelação disso, sei disso. Você quer fazer a coisa certa, a batalha sempre é maior. Mas se você quiser ir com a turma, com os outros, os ventos todos são a favor. Aí dentro do rebanho mesmo você vai conhecer as pessoas. Dentro do rebanho. Você chega com a verdade, com a pura palavra, você vai ver a manifestação daqueles que realmente já estavam querendo aquilo, apoiam aquilo, lutam por aquilo, vão estar ao seu lado. E o outro grupinho fica assim, mais ou menos. Mas aí digamos que você dá uma renovada e traz a novidade. Aí você vai ver o outro grupo saltar. Mas estamos aqui para agradar o homem ou a Deus? O pastor está fazendo comparativos, porque isso é uma realidade. Aleluia! Então Deus proveu um lugar. Deus proveu o Espírito Santo. Deus proveu o caminho para nós. Agora, há um lugar em que o homem pode se encontrar e ter companheirismo com Deus. E companheirismo um com o outro. Às vezes as pessoas pensam que companheirismo é só estar todo mundo junto. É reunir os irmãos lá, está todo mundo junto. Eu já vi muito disso. E entre si, estarem se degladiando. Entre si ter demandas. Companheirismo um com o outro. O momento que companheirismo é dois no mesmo barco. Este é sob a cruz, quando cada homem aceita o sangue de Jesus Cristo. Não me importa toda a sua peculiaridade, ele ainda pode estender a mão a outro homem e chamá-lo de irmão. Quando nos encontramos sobre a cruz, onde Jesus morreu, estamos nos tornando em uma era científica. Tudo deve ser provado cientificamente, não é o caso? Olha a briga que deu aí. O cloroquina, né? Não foi provado cientificamente e pode, não pode, pode, não pode. Aí depois vinha o diretor da OMS, né? E pede perdão. Depois de ter morrido tanta gente. Porque tudo tem que ser provado cientificamente. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, quando o homem disse que foi na Lua e voltou, e disseram que não viram Deus lá, o irmão Brandt disse que uma porção de pastores nos Estados Unidos se desviaram. Pastores nos Estados Unidos se desviaram quando o cientista disse que não viu Deus lá na Lua. Onde está a fé, a revelação desses homens? Coitada da igreja que segue um camarada desse que não tem revelação. Desde quando que Deus está atado a um espaço físico e tem que ficar ali na lua? Deus está acima da lua, acima de tudo. Proenche céus e terra. A Bíblia diz que ele tem que se abaixar para ver o que está acontecendo na terra. Aí eles ficam bitolando Deus. Ah, não está na lua, desviou.
Se a terra ele põe na palma de sua mão, como que um homem vai passar Deus para a igreja se ele não tem Deus? Como? Como que ele vai falar das uvas de Canaã se ele não provou? Estamos vivendo na era da ciência, como foi predito pela Bíblia. Mais fracos, porém mais sábios. Mais fracos, porém mais sábios. É tudo sabido. Com 5 anos já sabe tudo. Com 5 anos já discute com a mãe, com o pai, tem resposta para tudo. Mas você manda carregar uns tijolos para ver. Manda cavar um valo de pá para ver. Uma geração de molengas, de fracos. O irmão Branco disse que no passado aqueles pugilistas lutavam com os punhos sem luva, sem nada, livre. Lutavam por horas. Hoje eles lutam com um travesseiro de pena nas mãos. E conforme o golpe eles caem mortos. O irmão Branco cita isso. Provando que uma geração de fracos, mas tudo sabido. Já notou que todo mundo hoje quer saber mais, todo mundo quer ter a última palavra. E você vê isso na igreja, entre irmãos. Se um contraria o outro, já se altera. Já vai embora a mensagem, joga tudo. De um lado e vamos lá, vamos disputar, vamos... Eu sei, irmão, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Deus não discute nem seus filhos. Quando eu capto que um irmão está com o espírito, querer ser sabichão, o assunto encerrou para mim ali, eu fico quieto. Se eu puder, eu saio de fora. Aleluia. Não funciona? Ah, mas é a minha natureza. O Espírito Santo transforma a vida do homem. Se ainda não mudou, volte para o altar até ser mudado. Paga uns jejuns para Deus na sua casa, faz alguma coisa. Mas o Espírito Santo muda. Simplicidade. O que é isso para muitos? Deixa crescer um pouquinho para ver. Deixa subir. Deixa conquistar pastores vaidosos. Ai dos pastores, diz a Bíblia. Pastores vaidosos, quando conquistam um tamanho de congregação, um poder aquisitivo, ficam entonados. Entonados. Entonados, não pode ser contrariado, não pode ser questionado. Que ficam entonados, todos emplumados. Deus em simplicidade, onde fica isso na vida? Estamos vivendo nesta era, e quanto mais investigamos a ciência, mais nos afastamos de Deus. Você jamais será capaz de provar Deus cientificamente. Eu conheço pessoas na mensagem, que nasceram na mensagem, cresceram na mensagem e começaram a futricar nas internets, na ciência, e hoje não creem na Bíblia, não creem no profeta, não creem em mais nada, e cada vez estão se afundando mais, porque o diabo está levando eles. Porque a mensagem é muito simples e eles querem ser muito sabichão. Querer achar Deus ali na ciência. Querer achar Deus ali através de homens ateus, incrédulos, endemoniados. E toda a armadura cristã é absolutamente sobrenatural. Parágrafo 57. Não há nada natural. Você quer ser cristão? Então você está dizendo que você quer ser sobrenatural. Uma igreja sobrenatural.
E o sobrenatural não se explica. Se crê, se recebe. Não há nada natural. Se você pudesse provar Deus, então não haveria mais necessidade de fé. Mas aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe. Isso é pela fé. Toda armadura cristã é a fé. Agora vamos apenas tomar a armadura do cristianismo e ver se ela é sobrenatural. Amor, gozo, paz, fé, longanimidade, bondade, mansidão, paciência. Tudo é sobrenatural. Amor, desça até a farmácia e compre-me 15 centavos de amor. Eu preciso. Veja, você não pode fazer isso. Compre-me $1 de paz. Você não pode fazer isso, porque não é natural. Vê? Tudo é sobrenatural. Toda a armadura de Deus é sobrenatural. Sua igreja é sobrenatural. Não é uma organização. Por isso que quando começa a organizar, botar a ideia do homem, ela deixa de ser sobrenatural e vira uma loja, diz o profeta. Vira um clube. É um corpo sobrenatural, onde homens e mulheres são nascidos através do Espírito Santo. E é uma maneira simples. Deus não faz coisas complicadas, com tantos rosários, né? E tantas coisas assim, e unir-se a isso, e tanto ensinamento escolar, tanta teologia. Ora, cada vez que fazemos isso, nos afastamos cada vez mais de Deus. O tempo todo ao fazermos isso. Uma vez eu preguei um velório, um parente do meu irmão me chamou para pregar, eu fui. Devido não era da igreja, não era um cristão, mas eu fui. Quando eu estava lá, chegou uma outra turma de parentes e exigiram que o padre deles pudesse também fazer a parte dele. E se eu estava de acordo, eu disse, tudo bem. Que tinha que agradar os dois lados. Uns queriam um pastor, outros queriam um padre. Olha onde me meti. Olha o que arrumaram para mim. E eu fui e ministrei a palavra e me afastei. E quando chegou a vez do sacerdote católico, ele tinha um rosário. Aí eles seguram numa pedrinha, todos eles, e rezam uma Ave Maria. Aí eles pulam para outra pedrinha e rezam mais uma Ave Maria. Aí eles pulam, até eles fazerem a voltinha toda, para poder botar a alma no paraíso. Olha onde a coisa vai. O pastor já passou por tantos, mas eu vou lembrando, né? Sobrevivi. Sobrevivi. Cada canto mais apertado, né, que colocam a gente, né? Aleluia. Deus não faz coisas complicadas com tantos rosários e tantas coisas assim. Hoje somos tão científicos a tal ponto que não podemos dizer quantas moléculas, a tal ponto que podemos dizer quantas moléculas são necessárias para fazer um átomo, quantos eletrons e assim por diante, dividir um átomo e dizer como ele é feito e fazer uma bomba atômica. E então não podemos explicar como fizemos isso. E então podemos explicar como fizemos isso. Contudo, caminhamos sobre uma folha de grama e não conseguimos explicá-la. Somos grandões para uma coisa e para outra não. Deus em simplicidade, Deus se manifestou em simplicidade. Ele se faz simples para que os sábios não entendam. Jesus disse, eu te agradeço, Pai, tu ocultaste isso aos sábios instruídos e os revelaste aos pequeninos, os quais aprenderão. Nunca tente instruir-se para se chegar a Deus, para se achegar a Deus. Quando você faz isso, você se distancia de Deus, vê? Deus não é conhecido através dos estudos, Deus é conhecido pela fé. E o primeiro golpe que Satanás deu foi nos programas educacionais. E o homem perdeu seu companheirismo com Deus. Isso é correto. O homem deve conhecê-lo pela fé, não pelo que ele pode explicar, mas por aquilo que crê.
e não pode explicar. Temos o quadro simplesmente oposto. Hoje todo mundo quer explicar. Hoje você vê os pastores brigando, porque um quer explicar isto e o outro quer explicar aquilo. Um diz que é de um jeito, outro diz que é do outro. E o Deus em simplicidade onde é que fica? Aí você vê eles divididos por causa de pontos doutrinários e tudo isso com nome de mensagem, e eles não conseguem se amar, eles não conseguem tomar um café junto, eles não conseguem se chamar de irmão, eles não conseguem descer de cima do caixote que estão. Não conseguem. Eu vou me humilhar e descer? Não, mas Deus se humilhou e desceu. Não consegue descer. Cada qual quer ser o pavão. Cada qual quer abrir as suas penas. Engraçado, eles estão lá, envolvidos em celos e tirando doutrinas, e estão esquecendo Deus, escondendo-se em simplicidade. É por isso que temos... Por isso eu quero dizer para você, aqui no parágrafo 69, o irmão Branco fala da igreja se gabar porque tem o seu pastor, se vangloriar de seu pastor porque ele é um estudante de certo seminário. A igreja começa a se vangloriar. Não, nosso pastor tem os PhDs, os DDL, nosso pastor é um grande ensinador, nosso pastor, nossa, precisa de ver. A igreja fica com isso. Aí o irmão Branco vem e mostra o lugar de cada coisa. Tudo bem que o pastor tem um dom de ensinar, não estou contra. Mas que tudo permaneça na simplicidade. Que não deixe a igreja, se achar, porque ele tem o seu ego ser massageado. E aí as pessoas, sabe o que está acontecendo, irmão? As pessoas estão assim, elas começam a dizer, não, se eu não estiver no ministério do pastor sabichão lá, não tem salvação para mim, não tem rapto para mim. Aí elas cruzam na porta do pastor, sim, e vão lá não sei aonde, a não sei quantos quilômetros tomar a ceia, para poder sustentar uma vaidade que são ovelhas do pastor sabichão. E ficam se cruzando por aí. É pastores se cruzando por aí para atender a vaidade de um membro que não quer ficar no ministério do Biriba porque quer ele. E eu vou dizer, irmãos, eu não tenho pena do correrio de muitos pastores, não. Por que eles não descem do cepo? Por que eles não põem a igreja no lugar? Por que eles não põem esses irmãos no lugar? Aí você quer meu ministério? Quer? Então você vem aonde eu estou. Você vem aonde eu estou. Porque eu não vou ficar gastando a minha vida para cima e para baixo atendendo espírito manhoso de membro que não quer se ajustar. É duro dizer, mas é a verdade. Espírito manhoso. Levar eles lá para o tempo das arenas, quando não tinha pastor sobrando, para ver se eles iam escolher. Largar os romanos atrás deles. Para ver se eles iam escolher. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a igreja tem que ouvir essas verdades. Não é verdade, irmão? Não é verdade? A pessoa se torna cúmplice. Você alimenta um espírito bardoso, você se torna cúmplice. Depois você quer queixar, que não aguenta, que está cansado, mas por que não para de correr então? Se quer correr, se quer se gastar, corre atrás do pecador. Vai atrás do pecador, arranca o pecador lá do fundo do buraco. E aí os membros vão ficando bardosos. Qualquer coisa eu chamo fulano. Porque o fulano vem. Qualquer coisa, pastor, se tu não fizer como eu estou dizendo, eu chamo o fulano. Pode chamar, já chamou tarde. Porque se Deus me fez pastor, Ele vai cuidar de mim.
temos que ter essa convicção, irmão. Deus não está suposto a fazer o que o homem quer. Ele vai fazer o que ele quer. Ele não vai falar quando o homem quer. Ele vai falar na hora certa, quando ele quer. Pilatos quase implorou para ouvir algo de Jesus. Herodes, então, nem se fala. Ele não ficou falando, não. Aleluia! Por isso, irmãos, vamos permanecer simples. Amém? Você pode sim ser contundente na posição pela palavra e ao mesmo tempo ser simples. Não vamos confundir as coisas. Você tem que ser contundente, defender a sua convicção, a sua fé, e mesmo assim, você pode ainda ser simples. Aleluia. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós não somos aquela igreja tradicional que tem que final o culto no horário exato. Quando Deus quer falar um pouquinho mais, temos que concluir. Assim vamos fazê-lo, né? Vocês foram privilegiados de ouvir um culto como esse hoje. Vocês, poucos que vieram, aqueles que Deus viu estar aqui estariam, e eles estão, são vocês, né? Vamos levantar nossas mãos. Vamos pedir a Deus que Ele não nos deixe nunca. Querido e amado Deus, eu tenho lutado, Senhor. Não quero perder a Tua presença. Não quero perder, Senhor, o foco verdadeiro da mensagem da hora. Meu Deus, cada vez que eu começo a ler essas mensagens, dentro de mim, Pai, como um fogo se acende. E eu começo então, Senhor, a lutar dentro de mim, Senhor. Oh, meu Deus, porque eu não quero me desviar do original da mensagem. Eu posso continuar na igreja, eu não preciso ir para o mundo para estar afastado dos princípios. Eu não quero estar na igreja e distante do que o Senhor deu. Pai, por isso eu estou procurando atentar com diligência para as coisas que já nos foram ensinadas, para que em tempo algum venha me desviar delas. Paulo fala isso, porque há esse perigo que com o passar do tempo, as coisas vão afrouxando e mudando, e nós venhamos cair nesse conto falso e deixar a simplicidade. Não permita, Pai, que nós venhamos chegar a esse ponto. Nos ajude a nos manter na linha correta, no espírito correto, que nós possamos ter o Espírito Santo sempre conosco, a nos abençoar, a nos orientar, a nos falar, a nos abençoar no culto. Quando nós nos reunirmos, possamos sentir a presença dEle. Quando nós cantarmos, possamos sentir a presença dEle. Que o nosso cântico possa subir como um sacrifício suave. A nossa vida possa ser como um sacrifício, possa cheirar. O nosso culto possa ser com revelação. Tira todas as vaidades, tira todo entendimento errado, tira todas as coisas nossas e nos faça ver e entender e pôr em prática. Abençoa esta igreja, abençoa, Pai, os ouvintes da Tua palavra. Cura, meu Deus, os doentes, dá crescimento espiritual e revelação para os Teus filhos. Ó Pai querido, eu te peço, eu te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso, irmãos. Deus abençoe sua casa, sua vida. Até quarta-feira.